Na madrugada silenciosa de 13 de junho de 2025, os céus do Irã se iluminaram com explosões. A fumaça preta subiu das instalações nucleares de Natanz, Fordo, Isfahan. Mais de 200 aviões de combate israelenses cruzaram os céus em silêncio mortal. O mundo assistia, atônito, à primeira ofensiva aérea massiva da história recente contra o coração nuclear do Irã. Essa operação não foi anunciada. Ela foi arquitetada por anos, segundo fontes do Mossad, com drones camuflados dentro do território iraniano, explosivos plantados discretamente, radares desativados por sabotagem. Mas o que Israel atacou, exatamente o que estava em jogo, segundo o próprio governo de Tel Aviv, era algo muito maior do que política ou poder. Era uma corrida contra o tempo. Segundo um dossiê revelado aos aliados, o Irã estava a dias de ter material suficiente para montar até 15 ogivas nucleares. Israel precisava impedir o ponto de não retorno. Mas para muitos, o que aconteceu naquela noite não foi apenas uma decisão militar. Foi o desencadeamento de uma guerra profetizada há milênios. E, ainda mais assustador, uma confirmação quase literal de um alerta deixado por um homem que enfrentou o próprio Hitler, Winston Churchill. Ele disse: "O apaziguamento é como alimentar um crocodilo na esperança de que ele coma você por último." A resposta do Irã não demorou. Horas após os ataques, 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones explosivos Shed foram lançados contra Israel. Sirenes soaram em Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. O sistema de defesa Domo de Ferro entrou em ação, interceptando a maioria dos projéteis. Mas alguns passaram. Civis feridos, quartéis atingidos. O medo voltou a ocupar as ruas de Israel. E enquanto a fumaça ainda subia no Oriente Médio, o mundo se perguntava: é isso o início da Terceira Guerra Mundial? A escalada parecia inevitável. O Irã acusou os Estados Unidos da América de cumplicidade. As negociações sobre o acordo nuclear foram suspensas. A ONU convocou uma reunião emergencial. As forças americanas estacionadas no Golfo entraram em prontidão total. No meio desse cenário, uma frase antiga ecoou com força assustadora: "O apaziguamento é como alimentar um crocodilo, esperando que ele coma você por último." Churchill disse isso em 1938, quando o mundo tentou negociar com Hitler para evitar a guerra. Deu no que deu. Agora, substitua crocodilo por Irã nuclear. Substitua a Europa por Israel. E pense bem, quantos alertas foram ignorados até aqui? Israel decidiu não esperar. Acredita que, se deixasse o Irã enriquecer urânio além do limite, seria tarde demais. Mas a pergunta que começa a assombrar diplomatas e analistas é outra. Será que foi tarde demais mesmo com o ataque? Agora, substitua crocodilo por Irã nuclear. Substitua a Europa por Israel. E pense bem, quantos alertas foram ignorados até aqui? Israel decidiu não esperar. Acredita que, se deixasse o Irã enriquecer urânio além do limite, seria tarde demais. Mas a pergunta que começa a assombrar diplomatas e analistas é outra. Será que foi tarde demais mesmo com o ataque? Na profecia de Ezequiel 38, escrita há mais de 2.500 anos, lê-se que nos últimos dias, uma coalizão de nações marcharia contra Israel. E entre essas nações, uma delas se destaca: Pérsia, o antigo nome do Irã. Coincidência? Ou estamos vendo, diante dos nossos olhos, a profecia sair do papel? No livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, está uma das profecias mais intrigantes da Bíblia. O texto diz que, nos últimos dias, Gog da terra de Magog liderará uma invasão contra Israel, mas Gog não virá sozinho. Ao lado dele, estarão povos e reinos antigos todos listados: Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarma. O que a maioria não percebe é que esses nomes são versões antigas de nações modernas. Pérsia é o atual Irã, Cush, a Etiópia ou Sudão, Put, a Líbia, Gomer, as regiões da Europa Oriental, e Togarma, hoje corresponde à Turquia. E quem seria Gog, o líder dessa coalizão? Muitos estudiosos apontam para uma nação ao norte de Israel, poderosa, militarizada, com vasto território e ambições geopolíticas. Sim, estamos falando da Rússia. A mesma Rússia que hoje apoia o Irã em acordos nucleares.
A mesma Rússia que se aproximou militarmente da Turquia e da Síria. A mesma Rússia que está, neste exato momento, em confronto direto com o Ocidente, em meio à guerra na Ucrânia. Não se trata de especulação mística. São alianças reais, firmadas em tratados, acordos de cooperação militar e defesa. Israel, por outro lado, está cada vez mais isolado diplomaticamente. Os Estados Unidos da América hesitam em um apoio mais contundente. A Europa recua. E os inimigos se alinham em silêncio, como peças num tabuleiro antigo. Exatamente como Ezequiel descreveu, e foi Winston Churchill quem disse certa vez: a história é escrita por aqueles que enxergam perigo antes que ele se torne inevitável. E se for verdade, e se os bombardeios em Teherã, os mísseis lançados contra Tel Aviv, as movimentações de tropas na fronteira do Líbano, forem apenas os primeiros passos dessa guerra final, no livro de Zacarias, capítulo 12, há uma outra profecia: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos. Hoje, exatamente hoje, Jerusalém está no centro de tudo, e não apenas nos mapas, mas nas ideologias, nos discursos, nos ódios históricos. Winston Churchill, que enfrentou o nazismo quase sozinho enquanto o mundo tentava ignorá-lo, também disse: quanto mais para trás você olhar, mais para frente conseguirá enxergar. Talvez por isso, muitos dos que hoje observam esse conflito não olham apenas para as manchetes. Olham para trás, para as escrituras, para os padrões. E o padrão é claro: sempre que Israel é cercado, ameaçado, e quando parece prestes a ser destruído, algo acontece. Um tipo de reviravolta inexplicável, uma intervenção inesperada. Os inimigos de Israel sabem disso. Por isso, o medo deles não é apenas militar, é espiritual. Eles temem que Israel, mesmo sendo uma nação minúscula no mapa, jamais seja vencido porque carrega uma promessa. A mesma promessa feita a Abraão, em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A pergunta que o mundo precisa fazer agora é: quem está do lado certo da história? Porque esse conflito pode não ser apenas uma disputa de territórios. Pode ser uma linha divisória entre o que está por vir e o que está prestes a ser destruído. Churchill previu a Segunda Guerra Mundial porque entendeu algo simples: quando se ignora o mal, ele cresce. O Irã passou anos dizendo publicamente que desejava varrer Israel do mapa. Não foram palavras jogadas ao vento. Foram votos religiosos, alimentados por ideologias radicais e por uma teologia da destruição. Israel, por sua vez, sabe que está cercado, mas também sabe que, segundo as Escrituras, não será destruído. Aquele que guarda Israel não dorme, nem cochila. Salmos 121, 4. Mas os inimigos de Israel, esses não têm a mesma promessa. E Ezequiel 39 segue dizendo que após a tentativa de invasão, Gog e seus aliados serão aniquilados. E o mundo saberá, diz o texto, que eu sou o Senhor. Se isso estiver realmente se cumprindo, os próximos dias não serão apenas decisivos para Israel, serão decisivos para o mundo inteiro. E se os líderes do mundo soubessem disso, e se nos bastidores, muitos deles já estivessem agindo com base não apenas em análises militares, mas também em profecias? O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é um estudioso das Escrituras. Em vários discursos, já citou diretamente os profetas Isaías, Ezequiel e Daniel. Ele mesmo afirmou certa vez: Israel não é apenas uma nação, é um chamado, um povo com uma missão. E se essa missão for resistir mesmo sozinho até que o que está escrito se cumpra, a profecia de Ezequiel descreve a queda dos exércitos inimigos de forma tão gráfica, que muitos estudiosos veem nela o uso de armas modernas. Veja o que diz o texto: e sucederá naquele dia que darei a Gog um lugar para sepultura em Israel. Ali enterrarão Gog e toda a sua multidão, e será chamado o Vale de Amon-Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Es 39, 11-12. 7 meses enterrando corpos, isso sugere destruição em massa. E, talvez, até contaminação radioativa, algo impensável na época em que foi escrito. Mas hoje, com ogivas nucleares, drones kamikazes,
mísseis hipersônicos e bombas de grafeno. Não parece mais tão distante assim. O Irã tem o maior programa de mísseis do Oriente Médio, e com o apoio de aliados como a Rússia e a China, ganha força e confiança. O Líbano, por sua vez, através do grupo Hezbollah, já tem mais de 150 mil foguetes apontados para Israel, e muitos deles escondidos em escolas, hospitais, mesquitas. É uma guerra que não segue as regras da guerra. Churchill, mais uma vez, parece ter previsto isso. A guerra é terrível, mas é ainda mais terrível quando os covardes decidem a paz. A paz que o mundo tentou manter ignorando os avisos do Irã. Agora cobra seu preço. Jerusalém está cercada. Os judeus do mundo inteiro voltam seus olhos para a Terra Santa. E o relógio profético parece avançar a cada novo ataque. Mesmo entre os que não creem, é impossível ignorar os padrões. Guerras, terremotos, colapso financeiro, antissemitismo em alta, moralidade em queda, e o crescente clamor por uma nova ordem global. Todos os elementos que, segundo a Bíblia, antecederiam um governo mundial, liderado por um falso Messias. Enquanto isso, o verdadeiro Messias, segundo as profecias, ainda não desceu, mas está prestes. Há um trecho em Zacarias 14 que arrepia. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras se fenderá pelo meio, e virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. A cena descrita é de intervenção divina direta. Não há mais diplomacia, não há ONU, não há acordo de cessar fogo. Só há um rei voltando para resgatar seu povo. Mas antes disso, segundo o próprio Jesus em Mateus 24, haverá um tempo de angústia sem precedentes, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E essa tribulação começa com guerras e rumores de guerras. Israel atacando o Irã retaliando, Hezbollah ameaçando invadir pelo norte, Hamas, no sul, renovando seus estoques de foguetes, a Síria permitindo movimentação de tropas iranianas, a Rússia condenando as ações de Israel, a China acusando os Estados Unidos da América de envolvimento. Enquanto isso, a Europa entra em alerta. Os Estados Unidos da América deslocam porta-aviões, e a OTAN convoca reuniões de emergência. É apenas mais uma crise no Oriente Médio, ou estamos vendo a convergência dos sinais anunciados? Winston Churchill, nos seus últimos anos, disse algo que parece ter sido escrito para hoje. Chegará um tempo em que os homens tropeçarão na verdade, mas a maioria apenas se levantará e seguirá como se nada tivesse acontecido. Quantos estão tropeçando hoje? Quantos veem as manchetes, mas ignoram o que está por trás? Este vídeo não é sobre política, não é sobre escolher lados entre Israel ou Irã, é sobre algo maior. A leitura espiritual do momento que vivemos. Se os eventos desta semana realmente forem parte de uma cadeia profética, então o que está por vir não é apenas guerra, é cumprimento. E quando tudo isso começar a acontecer, como disse Jesus, levantem suas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Churchill enfrentou o mal de sua geração com coragem, e nos deixou alertas que cruzaram décadas. As nações que esquecem o passado estão condenadas a repeti-lo. Que não sejamos encontrados dormindo, como tantos foram antes da última grande guerra, porque talvez esta, que se inicia, seja a última mesmo.